O Nossa Área segue com a sua mais importante missão, que é de bem informá-lo, de bem informá-la, mas acima de tudo também tentando fazer boa companhia para você neste início de tarde de segunda-feira. E é muito interessante que a gente já possa ter começado na transição com o Datena a abordar um pouquinho daquilo que eu acho fundamental, que é o momento. E a gente não vai escapar do momento. Não adianta, você pode projetar bem o futuro, deve projetar bem o futuro, mas deve viver com muita clareza, com muita necessidade de entender o presente. E é isso que eu tô tentando fazer aqui ao longo desta nossa jornada. Acho interessante que a gente possa entender que quando o time ganha não tá tudo certo e quando o time perde não tá tudo errado. E essa é uma questão mais do que óbvia, principalmente no caso específico do Palmeiras. Muita gente costumava dizer, e me pegam muito no pé, eu quase não olho mais rede social, não tenho lucro nenhum com rede social. Não tenho lucro nenhum. Eu não sou daqueles que cultivam a rede social daquela maneira que possa fazer com que você passe de 500 mil seguidores no Instagram ou no Twitter. Não, eu tenho lá por obrigação. O meu Instagram sempre foi familiar, nunca cultivei aumento de número de seguidores. Não sou daqueles que fica respondendo aos seus seguidores. Não sou daqueles que faz proposta aos seguidores. Não sou daqueles que oferece prêmios ou concursos dentro da rede social para aumentar o número de seguidores. Não, muito pelo contrário, nunca fui. Mas em algum momento dou lá uma olhada, dou lá uma cutucada, colocando um ponto de vista ou outro, mas nada assim de maneira muito excepcional ou categórica. Mas de qualquer maneira, fui muito criticado, porque desde sempre eu tenho dito que o Abel Ferreira tem muita pompa e menos circunstância do que a pompa que ele agrega, que ele traz. E que até então ele tinha um discurso muito interessante, verbaliza muito bem todas as suas colocações e por conta disso caiu nas graças. E é interessante que um profissional importante como ele possa cair nas graças da diretoria, possa cair nas graças do torcedor e da torcedora do Palmeiras. Tá tudo certo. Só que eu não sou obrigado, na mesma moeda, a ter a mesma admiração. E eu acho que é importante que a gente tenha um distanciamento, que é uma palavra muito em voga agora, no que diz respeito à conquista e também no que diz respeito à perda. É muito interessante que a gente olhe sempre com equilíbrio para os dois lados. No Brasil, quando o treinador não cai na moda, por exemplo, caso específico do Rogério Ceni, o cara ganha e o torcedor do Flamengo não morre de amores pelo Rogério Ceni. É fato, parece que sempre está na expectativa de que ele possa tropeçar para que o Renato Gaúcho possa assumir o time do Flamengo. É uma realidade. Isso significa o quê? Que o Rogério vai ter sempre que fazer mais, vai ter sempre que ganhar mais do que, por exemplo, o Renato teria que fazer ou teria que ganhar comandando o Flamengo. Por quê? Porque o Renato caiu nas graças do torcedor do Flamengo e o Rogério não caiu nas graças do torcedor do Flamengo. Agora, como é que você comenta essa situação? Como é que você tem equilíbrio para poder analisar esse tipo de situação? Eu não quero saber se o treinador caiu nas graças do torcedor ou não. Eu quero saber qual é o trabalho dele, o que ele fez para atingir o resultado, o que ele deixou de fazer e por conta disso ele não conquistou um resultado por culpa dele. Como é que ele analisa a situação na derrota? Como é que ele analisa e distribui os louros da vitória? São estas as minhas colocações e é assim que eu avalio o trabalho de cada um dos treinadores com quem a gente tem a oportunidade de ter que conviver e basicamente são os mais importantes daqueles que comandam as mais importantes equipes que estão na Série A de um campeonato brasileiro, por exemplo. Então, é basicamente isso. Seria muito tranquilo hoje eu chegar aqui e abrir o programa
descendo a lenha no Abel Ferreira, porque ele perdeu um Campeonato Paulista, perdeu para um grande rival, um rival que não ganhava absolutamente nada há 9 anos. Então, o Palmeiras tira este jejum do São Paulo Futebol Clube e é protagonista de uma grande conquista do São Paulo Futebol Clube. Mas não, eu acho que as coisas estão caminhando. Não gostei da maneira como o Abel Ferreira se comportou na partida de ontem, tanto durante a partida quanto depois da partida. Durante, entendo que ele passou e muito do ponto quando foi questionar tete a tete o Lisieiro. Não é função do treinador de futebol questionar o jogador da equipe adversária, e principalmente da maneira como ele questionou. Acho que o Lisieiro foi melhor do que ele, mais inteligente que ele e mais equilibrado que ele naquele momento. A outra questão é, logo depois da partida, mesmo quando você não vê grande superioridade do seu adversário, mas o seu adversário ganhou de maneira justa, de maneira lícita, eu diria, e foi assim que o São Paulo ganhou, de maneira lícita. Não houve nenhum erro de arbitragem que fosse característico e emblemático para que o São Paulo pudesse ter conquistado de maneira injusta e ilícita esse título paulista. Então cabe ao treinador perdedor que ele tenha a capacidade, que ele tenha a humildade de assumir que, olha, foi uma partida muito igual, foram 180 minutos muito iguais, mas no detalhe, no nosso erro, o São Paulo acabou conseguindo ser mais eficiente e, sendo mais eficiente, ganhou merecidamente o título paulista de 2021. É isso que um treinador que tenha equilíbrio e que tenha experiência e qualidade para estar onde está tem que dizer. E não foi isso que o Abel Ferreira fez. Portanto, acho que este é o momento do Abel Ferreira, ele sim, repensar um pouquinho aquilo que ele está fazendo como profissional do Palmeiras. Ele tem que fazer uma reavaliação daquilo que está fazendo e daquilo que está deixando de fazer. Acho sim que Abel Ferreira precisa de uma reciclagem. Se ele tem sonho de voltar a trabalhar no futebol europeu com qualidade, em equipe de ponta, ele precisa de uma reciclagem, e de uma reciclagem urgente. Ele aprendeu a reclamar mais do que deveria no futebol brasileiro, ele está mais nervoso do que quando chegou por aqui e com menos qualidade. Portanto, não é porque perdeu, é porque sim, precisa se reciclar para evoluir.